este grego do Novo Testamento, né? Gramática instrumental é o capítulo 3, deixa eu ver se é o capítulo 3, é isso mesmo. É o capítulo 3 que nós vamos usar. E embora este capítulo tenha... capítulo 3, tá ok? Embora este capítulo tenha... ele tem um negócio lá no fim chamado de exercício, no entanto, na verdade, ele não é de é um exercício que... o exercício mesmo eu vou fazer como eu combinei com vocês na aula passada. Eu vou criar uma... Deixa eu abrir aqui. Google Classroom. E eu vou criar, eu vou colocar uma nova aba lá, uma nova seção, né? Lá onde eu vou colocar exercícios para serem entregues. Então, estes exercícios para serem entregues, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. Coloquei vocês aqui na tela da frente, aí fica mais fácil que eu estou vendo vocês ao mesmo tempo em que a gente coloca. Professor, só uma dúvida aqui. Pois não? Paulo. Paulo, diga, Paulo. Isso. Eu estava para comprar o livro do Gusso, mas depois que o senhor postou os capítulos 1 a 4, acho que é do Monsi, né? Exatamente. De matéria. Eu achei muito mais completo do que o Gusso. O Monsi, ele tem uma metodologia diferente, eu gosto mais do Monsi. Eu só parei de adotá-lo o ano passado, um ou 2 anos atrás, porque ele esgotou. Eu não sei, você conseguiu encontrar o livro para comprar? Não consegui, não procurei ainda. Esse que é o problema. Essa dúvida com o senhor, exatamente. O senhor vai continuar postando. Esse é o problema. Eu vou postar para vocês, já que ele está esgotado, eu vou postar a matéria para vocês, porque ele realmente, ele em algumas coisas, ele é bem mais completo, em outras não. Então, eu vou postando para vocês as lições, porque realmente ele é muito bom. Ele é muito bom, eu gostei. São os 2 livros que eu mais gostei. Esse aqui, né, que é o que eu estou pedindo para vocês comprarem, e este aqui, que é o do Monsi. O problema deste do Monsi é que eu acho que eu comprei uma das últimas versões que existia. Eu, na época, inclusive, eu vi aqui em Niterói, eles tinham uma pilha, assim, acho que tinham 50 livros desse. E eu avisei o pessoal da sala, que foi o último ano que eu adotei, e o pessoal praticamente da sala comprou todo ele. Eu até posso ver aqui, porque pode ser que eles ainda tenham em estoque. Eu vou dar uma ligada, você me lembrou disso, vou dar uma ligada aqui para a CPAD de Niterói, que eles tinham isso em estoque. Então, de repente, se eles tiverem, a gente pode até ver se eles não fazem um preço especial e tal, e a gente vê os alunos que têm interesse. Ele realmente é uma excelente gramática, e vale a pena comprar, não, porque são 2 livros, né? Tem o livro de gramática, e eu estou postando principalmente o livro de exercícios. O livro de exercícios são os melhores exercícios de grego que eu já vi. Na minha opinião, tá? O segundo melhor é esse que eu adotei, porque esse está fácil de comprar e tal. E embora eu esteja colocando as lições para vocês. A pronúncia é Monsi, né? Monsi. Eu acho que no português a pronúncia vale qualquer coisa. Tá, beleza. Obrigadão aí. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar. Hoje, a nossa aula, nós precisamos trabalhar alguns conceitos da gramática grega que são bem diferentes da gramática em português, mas a gente precisa saber muito bem o português para poder entender esses conceitos. Então, hoje a nossa aula vai começar, primeiro, nós vamos fazer uma leitura, deixa eu colocar aqui, logos.com, tá aqui. Eu vou colocar para vocês uma leitura do texto que o próprio... essa sala aqui está errada. Deixa eu achar aqui a sala certa. Eu estava transmitindo o culto até agora há pouco, gente, peço desculpa, porque se eu deixar tudo isso aqui aberto
durante o culto, eu perco a capacidade de transmitir, a transmissão ficar muito picada. Então, eu precisei terminar a transmissão do culto e correr com essas coisas todas para poder estar aqui. Então, olha só, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela. A vantagem de compartilhar essa tela é que, assim, se eu mudar de tela, vocês vão ver. Provavelmente, vamos lá, espero que vocês comecem a ver, em alguns instantes, a tela aqui. Conseguiram ver? Ou ainda... Ok. Deixa eu ver aqui. Está apresentando... Está vendo. Já está vendo? Sim, a tela do Classroom. A tela do Classroom, exatamente. O que eu fiz? Se vocês vierem aqui no mural, vocês vão ver que está aqui a atividade da videoconferência, que é essa que nós estamos fazendo aqui, e a atividade de número 4. Essa atividade de número 4, eu fiz uma cópia para vocês, para cada um dos alunos, eu fiz uma cópia desta lição aqui. Estão vendo? E agora, deixe-me aumentar aqui. Professor, esse é do Gusso? Esse é o do Gusso, exatamente. Sim. Tá? Vocês vão ver que aqui existe uma leitura. Nós vamos fazer o seguinte, o texto é o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Então, nós vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 4, versículo 26, diretamente na Bíblia grega, para treinar aqui a nossa capacidade de leitura. Deixe-me ver aqui. Vou aumentar, a letra está pequenininha, né? Quem está no celular está conseguindo? Deixa eu pôr aqui. Está pequeno mesmo. Agora eu estou mudando aqui, estou colocando... ainda está pequena, mas eu vou fazer um aumento. Deixa eu ver. Esse é o máximo que eu consigo aumentar? Vamos ver aqui. Melhorou, né? Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Deixa-me ver se eu consigo... ó, que legal, bacana. Vou conseguir aqui fazer. Vamos fazer uma leitura desse texto? Vamos treinar um pouco, porque isso ajuda a gente a treinar os nossos... a nossa... como é que se chama? Nossa capacidade de leitura. Ajuda a treinar a leitura. Nossa capacidade de reconhecimento dos caracteres gregos, ok? Esse já, vocês notem que na lição 3 do Gusso, a gente já começa a trabalhar com texto bíblico, tá? Já estamos lá no Evangelho de Marcos. Aliás, se alguém quiser começar a treinar a leitura, deixa eu dar uma dica bem bacana para vocês. Isso eu fiz na época do seminário e durante algum tempo, isso me ajudou muito na fixação da língua grega. Eu comprei o Novo Testamento grego, comprei a 28ª edição. Hoje existe isso gratuitamente. Até para quem não comprou o Logos, o cabelo está uma maravilha. Eu estou prometendo cortar há muito tempo, mas não dá tempo. Ok. Mesmo quem não comprou a versão do Logos, existe uma versão gratuita que eu posso passar para vocês. Não tem em português, as partes, você consegue deixar o Logos em português, mas os livros que ele tem não são em português, mas ele tem uma versão da Bíblia grega e uma versão da Bíblia hebraica que pode lhe ajudar muito
nisso. Então, me lembrem, ao final da aula, por favor, me lembrem, eu vou deixar lá na sala de aula, eu vou deixar os 2 links para a versão gratuita do Logos. É uma versão que você baixa o básico e depois você baixa o acadêmico. No acadêmico você põe que você é seminarista do Seminário Presbiteriano. Nessa versão acadêmica vem algum material para você estudar o grego, só que em inglês. Ok? É claro que vem também uma versão muito boa, que é a versão UBS, é a edição crítica da UBS, né, UBS é Sociedades Bíblicas Unidas, United Bible Society, e é uma versão muito boa, ela é muito próxima da versão do Nestor. No nível que nós estamos, as diferenças de versões do grego crítico, né, do grego do Novo Testamento, edição crítica, não são significativas. Isso é mais lá na frente, quando você tiver que fazer exegese e tal, aí você vai ter que comparar as versões, ver os manuscritos que são usados numas e noutras, mas, por enquanto, essa versão, ela é excelente, ela é exatamente igual a essa que nós estamos usando aqui, e ela só não tem essas coisinhas aqui, por exemplo, tá vendo? Tem um sinalzinho aqui, nessa aqui, na palavra aqui, este sinalzinho, aqui ele não está editando, esse sinalzinho ele remete a outras coisas e tal, ele não vai ter essas coisas, porque esses sinais não são importantes para a gente agora. Vamos ler? Quem consegue ler para mim aqui do primeiro versículo 26? Começando por aqui. Cai, ok. Elegen, ok. Kai Elegen, ok, olha aqui. Vamos lá, aqui. Kai, Elegen, Utos, ok. Outra pessoa pode continuar lendo. Utos, lembra que aqui tem som de U. Estin, eu estou achando que é a mesma voz, hein? Próxima. Para que outras pessoas treinem também. Eotim. Eita. Aqui, aí. Olha aqui. Começa com epsilon, tem um eta aqui. Como é que a gente lê esse eta com o espírito áspero? Reta. Re, exatamente. Re. Próxima. Basileia, Basileia. Percebam que o sigma medial tem som de Z, como em português, ok? Poderia ser lido também Basileia, ok? Tu. Lembra que teu. A gente poderia ler mais sofisticadamente, teu, ok? Mas pode ser teu também, tá certo. Não tem, eu só estou mostrando. Aqui. Rus, Antropos. Muito bem, antropos. Olha aqui, ó. Antropos. Ok? Boa. Antropos. Bale, ok. Esse é um iota subscrito, professor? Esse aqui tem o iota subscrito aqui. Deixa eu apagar que eu escondi o iota subscrito. Né? Mas é um iota subscrito mesmo. Exatamente. Bale. Tom. Vamos lá. Que é um sigma. Terra. Sigma. Oporon. É uma palavra conhecida, notem. Sporon. Em português. O que é esporo em português? Uma doença de gato. Gato tem, mas o esporo, na verdade, é aquilo que causa a doença. É a semente da doença. Sporon, em grego, é semente. Caraca, que interessante. Ok? Sporon, ok? Epi, note que exato.
Exato. Se o pode então. ser é também. Você leu correto. Epi. Epi. Ok? Tes. Tes. Lembra que quando tem o circunflexo, ele fica fechado. Tes. Ges. Ges. Essa palavra aqui também é conhecida. Terra. Terra. Ela vem. Terra. Daí vem a palavra geografia. Geografia. Terra. Maravilha, hein? Ok? Como é que a Penteca sabe? Vocês já estão falando português, já estão falando grego. Aí. Aqui. Literalmente, né? Cai. Cai. Pessoal que tem dom de línguas aí é um barato. Vamos embora. Essa é a melhor hora. Contei. Se segura aí, Léo. Cateude. Cateude. Cai. Cai. Egeiretai. Egeiretai. Boa. Egeiretai. Egeiretai. O que é isso? Egeire é um verbo que significa levantar. Também é usado para levantar dentre os mortos. Então, é um verbo para ressurreição. Ok? Qualquer levantar, qualquer crescer. A ideia Egeiretai. Tá? Parece até erguer. Lembra de erguer. Mas pode usar para isso também, professor? Não entendi? Na erguer, pode usar essa palavra também? Não, eu associaria a palavra erguer a egeir, porque erguer significa levantar. Erguer pode ser usado sim. Mas tem outros mais certos, né? Tem outros mais certos. Não, Deus levanta uns e outros, eu acho que ele usa essa palavra. Eu preciso ver. Aqui. Nukata. Ok, lembra do som característico do Y. Nicta. Nicta vem daí a palavra noturno. Nicta. Trevas, escuro, noite. Nicta. Em grego, quando você quer dar boa noite, você fala kaleniktas. Kaleniktas. Ou nictos. Kaleniktos. Mas aqui é nicta. Ok? Cai. Lembra? Olha o espírito áspero. Remera. Tá, acho que... Remeran. Ok? Remeran. Cai. Não, é Ró, né? Ró. Ósporos. Sporos, lembra que aqui é sigma. Sporos. Sigma às vezes engana a gente. Ele parece o ômicron, mas realmente é esporos. Blasta com. Blasta, cai. Lembra, olha, esse blasta tem iota subscrito. Tá? Blasta. Ok. Cai. Mequinetai. Muito bem. Mequinetai. Significado de mequinetai. O Wesley pode fazer os amores, né? Você tem aqui, olha, neste aqui, olha que interessante, é o mesmo texto, e ele vai colocando aqui a palavra embaixo, para que você possa ver, olha, blasta é germinasse, e mequinetai é crescesse. Ok? Então, mequinetai é um verbo que significa crescer. Voltando aqui, vamos lá. Mequinetai ros. Uk. Boa. Uk. Ela normalmente, essa uk, ela, quando vem um ditongo logo em seguida, você junta. Ukheiden.
O que roda. No caso aqui é o Koiden, desculpe. Koiden. Que é espírito branco. O Koiden. Aitos. Autos. Boa. Aqui, essa palavra é conhecida em português. Opa, deixa eu apagar aqui que eu atrapalhei. Vai lá. Automate. Automate. O que é automate? Automático. Por si só. Por si só, ou automaticamente. Automático vem daí. Tá bom? Re. Vamos lá, aqui embaixo. Deixa eu subir um pouquinho. Vamos ver se... Carro. Carpo. Carbo, essa letra aqui é o... Ih, É o rapaz. fi. É o fi, né? Tá diferente. Professor, Carpo. Oi. aí depois de por si só, aí tem a palavra com o gama, aí depois, né? Aqui tá sem o sigma, e em cima tem o sigma, e é terra. Por que dessa diferença? Por enquanto, você notou dessa... Travou, professor, travou. Travou. E você está... Não. Alô? Travou ele aí. Quem Tô na travada. Fui eu que travei Foi. a apresentação? Tá, sua voz está sendo picotada, professor. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Vamos ver se ajuda. Espera aí. Davi tá fera, hein, Davi? Aí, Hélio, já pode abrir uma Deus Amor já, hein? Caraca, Hélio. Aí, Davi, para quem veio do Deus é amor, se tira de letra, né? Não é não? Não. Cadê o Léo nessas horas? E aí, gente, melhorou? Perfeito, professor. Ah, é? Melhor Então que tá isso, só ótimo. presencial. Ok. Melhor que isso, só presencial, tem razão. Bom, estou voltando a apresentar para vocês. Deixe-me ver se a gravação foi interrompida. Não, continua gravando. Ok. Então, vamos lá. Estão vendo de novo aí? O nosso colega tinha feito uma pergunta muito boa, né? Onde a palavra ge, está aqui, onde a palavra ge aparece uma vez sem o sigma e a outra vez com o sigma. Depois nós vamos ver isso direito, tá? Nós vamos ver o porquê disso. Vamos pegar aqui, olha, essa palavra aqui. Carpoforei. Carpoforei. Essa palavrinha aqui é uma palavra bem interessante, porque ela é formada de duas palavras. Olha, carpo, que é fruto, e forel, que é trazer. Carpoforei vai significar, portanto, frutificar, ou trazer o fruto. Tá bom? Daqui, por exemplo, essa palavra forel, ela vai aparecer um monte de palavras. Um monte de palavras. Por exemplo, fósforo. Fos é luz. Foro é que traz a luz. Então, fósforo é aquilo que traz a luz. Tá bom? Só para vocês começarem a ter uma ideia da etimologia grega, e esse exercício de associar as palavras gregas com os seus equivalentes etimológicos em português ajuda muito a gente a formar um vocabulário. Ok? Então vamos lá. Carpoforei. Próton. Próton. Todo mundo sabe o que é próton. Primeiro. Qual é a palavra aqui? Corton. Corton, exatamente. Aqui?
Eita. Eita. Eita, isso mesmo. Eita. Primeiro mesmo. Eita. Eita. Sangue do cordeiro. Aham. Estaco. Lembra? Stacking. Stacking. Estaquinha. Eita. Eita. De novo. Gostei dessa. Essa eu sei. Essa aqui. Pleron. Lerens. Pleres. Pleres. Pleres é pleno, né? Daí que vem a palavra pleno. Pleno. E aqui, Citon. 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 Em Tu. em Tó. to, To. Entor. Então. Otar. está, Estachi. Stack. está aqui Está aqui. e. Isso aqui. Sigma, né? Isso Aqui, aqui, olha tá só, aqui. essa é uma palavrinha marota. Vamos lá. Está aqui e. Está aqui e. Aqui. Tá, Tem porque não e. tongo, né? Tem, e aqui, olha, pela primeira vez a gente vê o danado do Trema. trema. Para que Trema. serve esse trema? Para identificar que não é o ditongo. Para identificar que aqui é um hiato, não é ditongo. Então, está aqui e. Está aqui e. Ok? Se você falar está aqui, tá certo. Ô, professor, então quer dizer que o hiato é sempre com esse símbolo ou não? Sempre que houver duas vogais que podem formar um ditongo, e você precisar distinguir que não é um ditongo, o grego coloca o trema. Trema. Na maioria das vezes, o trema vai servir justamente para fazer essa distinção. Há alguns casos em que a distinção é tão clara que o trema não é necessário. Mas o trema é justamente para indicar que a palavra não está formando ditongo. Se você não deixar o trema, a tendência é você ler formando o ditongo, porque é natural aquele ditongo. Mas, se você pegar, por exemplo, em outras palavras, vamos dar um exemplo aqui. A palavra, deixa eu pegar aqui para vocês. Board. Só um minutinho aqui. Rapidinho, apenas para eu abrir aqui, que eu esqueci de abrir antes. O Jamboard é um quadro branco, para eu poder escrever aqui. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Olha aí, ó. Então, por exemplo, a palavra... gente, peraí, eu preciso... Vocês não estão vendo, é verdade, perdão. Eu não coloquei na tela que eu deveria colocar. Só um instantinho. É porque eu estou com duas telas aqui. Eu coloquei na tela que não está sendo projetada. Deixa eu colocar para vocês aqui. Estão vendo aí essa tela quadriculada? A palavra... Aqui. Palavra H. Peraí. Ainda não me acertei com esse negócio aqui, mas vamos acertar. Palavra agapau. Note, você tem um encontro vocálico aqui, tá? Mas é claro que este encontro vocálico não é um ditongo. Não. Por quê? Porque o alfa com o ômega não formam ditongo. Então, eu não preciso botar trema aqui para você saber. Mas nessa palavra que a gente viu, que é está aqui, seria está cui se não tivesse o ditongo. Mas como eu botei, eles colocaram o trema aqui, esse está cui, ele vira uma palavra com hiato. Ok? Voltando lá ao nosso texto aqui. A próxima aqui. Professor. Diga. A formação do ditongo
ela só vai acontecer quando a segunda vogal ou é o iota ou é o Y, não é isso? Exatamente. Essa é a regra. Que é o caso aqui, né? Por isso é que ele resolve colocar o trema para indicar. Nesse caso aqui, uma letra está numa sílaba e a outra letra está na outra sílaba. Então, o trema aqui serve para dividir as sílabas. Tá bom? Embora seja um iota, mas o trema faz a diferenciação. Exatamente. Se não tivesse o trema, naturalmente formaria um ditongo. Tá bom? Tô achando a Bianca tão quietinha hoje, Bianca. Pode falar. Acho que ela ficou hoje chateada na última aula, que ela estava respondendo todas, eu pedi para ela segurar um pouquinho. Tá vendo? Ô, Bianca, pode ficar à vontade e se manifestar, não quero tolhê-la. Tá bom? Vamos lá, gente. Professor Paulo, no Monse, ele fala de palavras cognatas. Isso. São palavras que a gente traduz ali, faz a transliteração. Com uma facilidade, exatamente. Porque elas têm uma raiz, note, elas são cognatas, então vamos lá. Co, junto. Gnato é nascer. Então, elas nasceram da mesma raiz. Nós temos em português raízes latinas e raízes gregas. São as duas principais línguas que formaram a língua portuguesa. E são línguas irmãs, porque ambas vêm do indo-europeu. Então, quando você pega, por exemplo, houve uma influência muito forte do latim durante muito tempo, e depois de um tempo o grego também acabou entrando. Palavras que já tinham passado do grego para o latim vieram para o português. Então você pega, por exemplo, algumas palavras que nós usamos aí, automático. Automático é uma palavra que tem origem grega. Vem de autos, que é o artigo próprio, e o mático, mático é sempre uma terminação de origem grega que indica uma ação constante. Tudo que tem mático indica ação constante. Essas palavras chamadas cognatas, elas, a gente precisa tomar um certo cuidado com elas. A maioria delas a gente vai na mosca. Mas existem os falsos cognatos, como no inglês, né? No inglês, você tem o que eles chamam de falsos cognatos. Então, por exemplo, se você disser em inglês, I pretend, a tendência nossa é traduzir. Eu pretendo, não. Pretend em inglês é fingir. Então, cuidado com os falsos cognatos. Porque você, às vezes, está dizendo uma coisa, né? Então você diz assim, I realize, eu realizei. Não, você não realizou. Você compreendeu, entendeu, você percebeu, I realize. Mas realize parece realizar em português. Até algumas pessoas... Entendi. Então a gente faz a gente identifica, translitera e chega a transliteração que é a nossa língua. Isso, eu diria agora, para chegar ao termo exato da palavra e os sinônimos, como faz? Isso que eu ia te falar. A melhor coisa para quem está estudando a língua nesse nível que nós estamos nos aprofundando na língua. Não nos tornaríamos, assim, scholars em grego, mas estamos nos tornando especialistas em grego. Então, nosso intento até o final do curso é que vocês se especializem no grego a tal ponto que vocês sejam capazes de avaliar uma tradução e aprofundar essa tradução. Ok, no nível de especialista, a primeira impressão é apenas uma intuição. Puxa, essa palavra me lembra alguma coisa em português. Pega o dicionário e vai ver no dicionário se a palavra tem origem. Isso é extremamente enriquecedor, porque você vai compreender certas coisas que você vai além da compreensão razoável, da compreensão mediana. E essa é a grande questão, é você ser capaz de ir além. Tem umas coisas fantásticas no grego. Por exemplo, você pega aquele versículo, Efésios 2:10, diz lá, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra feitura, você vai olhar no grego, é a palavra poema.
Aí você fala, puxa, poema? Quer dizer que nós somos um poema de Deus? Sim e não, porque a palavra poema é algo que é feito, mas feito com esmero, feito com muita arte, com muita capacidade, porque vem do verbo poiel, que significa fazer esmeradamente, tá? Então, esse fazer esmeradamente é um fazer especial. Então, nós somos algo que foi criado por Deus de uma maneira especial. Feitura não é a melhor tradução. Mas se eu traduzisse por poema, ia confundir tanto que é preferível traduzir por feitura e explicar, porque não existe uma palavra em português que corresponda exatamente. Professor, tá bom? Diga. Alisson, seria semelhante, por exemplo, àquela palavra grega para poder, né? Inclusive, Dinamis, teve o presbítero Jó levou o senhor para pregar na minha igreja uma vez, no Panorama, e o senhor deu um exemplo de que traduzir por dinamite seria muito estranho, né? É melhor seria como muito poder. Estranho. Até então, energia seria estranho. Dinamis, por exemplo, a gente tem duas palavras que no português é traduzido por poder. A gente tem a palavra dinamis e a palavra exousia. Só que são poderes diferentes. Exousia é poder legal para realizar. É mais autoridade, né? Uma autoridade. Enquanto que dinamis é a capacidade física. É mais ou menos assim, eu estou estou próximo a uma piscina. Aí eu pergunto assim, eu posso nadar? Bom, depende, você sabe nadar? A palavra é poder no sentido dinamis. Ou você pergunta, eu posso nadar? Você sabe nadar? Sei. Não, mas você não tem autorização para nadar. Então, você não pode nadar. Então, a palavra seria exousia. Essas distinções no grego são de importância capital para você pegar o sentido real da palavra. Vou voltar aqui para a leitura e terminar essa leitura para a gente poder ir adiante, tá? Então, olha só, a gente já viu por aqui que nós fizemos aqui a leitura e aqui embaixo nós temos aqui a tradução. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Talvez eu não consiga fazer isso nesse caso aqui. Tomara que eu consiga. Vamos lá. Acho que não. É porque ele não vai fazer. Ok. A palavra aqui. E dizia, assim é Rebasileia Tuteu, assim é o reino de Deus. Como esse ser aqui é subentendido, né? O reino de Deus é como um homem lançasse, como se um homem lançasse a semente sobre a terra. A palavra terra aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém está tentando falar comigo. É como se a pessoa... olha aqui, então, Kai elegen utos estin rebasileia tuteu. Então, rebasileia tuteu é o reino de Deus. O reino de Deus. Depois eu vou explicar por que está assim. Como se um homem lançasse a semente, então, esporon, epitegues, sobre a terra. E dormisse e levantasse, então, egeiretai, significa acordar nesse caso aqui. Dormisse e levantasse. Mas nós estamos fazendo, este livro, ele pede para você fazer a primeira tradução sempre ultraliteral. O que é uma tradução ultraliteral? É você verter palavra por palavra, mesmo que a tradução fique estranha. Isso é uma boa prática, é uma excelente prática de tradução em grego. Tanto no grego quanto no hebraico. Você fazer a primeira tradução, numa exegese, você vai ter que apresentar duas traduções. A tradução literal e a tradução final. Então, a tradução literal você faz logo no início, aí você dá todos os passos exegéticos, e no fim você faz uma tradução final, que é uma tradução que vai trazer a melhor que você descobriu nessa sua análise para o português. E aí, então, ela vai ser mais literária, muito mais literária do que
literal, ok? Então, há uma diferença entre tradução literal e tradução literária. Essa aqui é ultraliteral. Palavra por palavra, exatamente traduzida com o seu melhor sentido. O melhor sentido aí é aquele que melhor se encaixa nesse texto. Então, vamos lá. E dormisse, levantasse, noite, nicta, kai remeran, e dia. Então, noite e dia. E a semente germinasse e crescesse, como não sabe ele. Ok? Essa é a tradução ultraliteral. Por si só, quer dizer, automaticamente, por si só, reguer frutifica. Por si só, a terra frutifica. Primeiro, a erva, depois, espiga, depois, cheio o grão, seria grão cheio. No grego, o adjetivo, como no inglês, vem antes do substantivo. Então, pleresiton, cheio grão, seria grão cheio, ento estacui, ou estaqui, que é a espiga, e em a espiga. Quando, pois, ou permitir o fruto, quer dizer, quando o fruto der, essa ideia, porque a palavra capadói é permitir, mas é dar também, é no sentido de dar o fruto. Quando permitir o fruto, logo envia quem? O homem, apostelei, olha que palavra legal, né? O que é enviar? Apostelei, que são apóstolos, são enviados. Ok? Envia a drepanon. Drepanon é foice. Porque, Hoti, parestequem chegou, terismos, a colheita. Ok? Deu para pegar a tradução? Deixa eu trabalhar uma coisa para vocês, muito importante, que vem logo em seguida aqui. E aí, eu vou querer, deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? A minha tela? Sim. Sim. Quando eu coloco aqui, vocês vão ver o meu Office. Estão vendo o meu Office? Então Sim. Tá bom. Olha só. Sim, professor. Quando eu digo em português, olha só, o menino o menino ensina o homem. Ok? Qual é... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Se eu consigo pegar e transformar isso aqui numa caneta. Não, eu acho que não. Não. Realmente ele não me dá essa... ele não me dá essa prerrogativa. Legal. Eu tenho aqui, o menino ensina o homem. Quem é o sujeito dessa frase? O menino. O menino é o sujeito. Menino. O que vem aqui? O que é isso aqui? Ensina o homem. Predicado. Isso é chamado de predicado. Ok? O predicado, ele é formado, no caso aqui o sujeito, ele é um sujeito que tem um núcleo, mas tem um adjunto adnominal, não tem? Então eu tenho aqui o adjunto, que é o artigo, mas eu estou sentindo assim os mecanismos do cérebro fazendo assim, clac, 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 clac. Vocês estão lembrando da gramática portuguesa. Tá fresquinha, Prova, professor. Por coincidência, teve prova hoje de português. Teve prova? Então vocês estão sabendo tudo. Vai lá. Menino é o núcleo do sujeito. Ok? Sim. Menino é o núcleo. Professor, Oi, eu diga. ainda não cheguei a fazer a prova, não, e eu acho que esse Vai te ajudar. Olha aí. Legal, isso vai ser bom, muito bom. Agora, olha aqui, eu estou esticando aqui mais.
Bênção, olha aí, bênção pentecostal. Aqui, no ensino homem, o que eu tenho aqui? Eu tenho quais os elementos do predicado? Verbo. O verbo, que nesse caso é um verbo que tipo? Transitivo direto. Ok? Misericórdia. Isso significa que este verbo pede um complemento. Qual é o complemento do verbo? Complemento nominal. Nesse caso, Objeto não é direto. um complemento nominal, porque Objeto direto. é uma oração verbal, não é uma oração E aí ia tomar nominal. pau, Davi. Olha aí! Uma oração Já tomar um zero verbal aqui, já. não pede complemento nominal. Uma oração verbal pede um objeto Direto. direto. Sem preposição. Ok, legal. Agora, olha aqui. Se eu fizer assim, o homem ensina o menino. Mudou alguma coisa na frase? Não. As palavras são as mesmas. Mas mudou alguma coisa? Mudou. O que mudou? O sujeito passou a ser o homem. Quem é o sujeito agora? O homem. Objeto direto. Quem é o objeto direto? O que era o objeto direto na outra frase passou a ser sujeito nessa. E aqui? O menino aqui passou a ser o quê? Objeto direto. Ok. Por quê? Está complementando o verbo ensinar. A resposta está certa, mas não é essa que eu quero. A resposta é mais simples do que essa. Pela Porque ordem é o homem que ensina o menino? Pela ordem das palavras, exatamente. Em português, o que dá a função sintática é a ordem das palavras. Por isso, se eu quiser usar de uma maneira assim mais sofisticada para dizer essa frase, eu quero que o homem continue sendo o objeto. Mas eu quero inverter a ordem, eu vou dizer assim, olha só. O homem, vírgula, o menino ensina. Por quê? Ao pôr a vírgula aqui, eu estou dizendo que este aqui é um aposto. E, portanto, ele é o objeto do ensino aqui. Deu para entender isso? Eu não posso, em português, mudar a ordem das palavras impunemente. Eu não posso fazer isso em português. Se eu fizer isso em português, eu vou criar um problema. Por quê? Eu vou ter que fazer como no hino nacional. Botar vírgulas, usar anacorese, usar não sei o quê, usar um monte de figuras de linguagem para você dizer, por exemplo, aquela primeira frase do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante. Quem é o sujeito? Tem gente falando com o microfone fechado. Quem é o sujeito dessa frase? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante. É indeterminado. Indeterminado. Indeterminado, exatamente. Indeterminado. É a terceira pessoa. Indeterminado. Alguém ouviu. Eles ouviram. Eles quem? Alguém. Né? Exato. Então, note, o português tem essa característica. O grego, e aí, deixa eu pegar aqui para vocês, esse canal aqui, olha, chama-se... Vamos ver se eu acho o nome do canal aqui. Léxico. Ele ajuda você a escrever léxico. Eu tenho ele gravado aqui. Espera um minutinho só. Deixa eu pegar aqui a... Só um instantinho. Aham.
Uhum. Vamos lá. Este canal aqui, eu vou colocar a linguagem em grego para eu poder usar, grego antigo, e vou aumentar um pouquinho o tamanho do canal, mas o suficiente para vocês verem. Olha só, se eu quiser dizer aquela mesma frase que eu disse, só um instantinho, para eu ver vocês aqui. Onde que vocês estão? Estão aqui. Ok, achei vocês. Então, vamos lá. Aqui. Se eu quiser dizer a primeira frase, qual era mesmo? O menino ensina o professor, né? Não, poderia ser o professor, mas nesse caso é o homem. Mas vamos lá. Tó, paidion. Eu não vou pôr acento, tá? Tó, paidion ensina. Qual é a palavra para ensina? É só que não é essa palavra, é a palavra, a letra aqui é o ki, didaquei, tom, an, pro, pom. Eu pego aqui, copio e venho aqui para o meu aqui. Vamos lá, só para a gente poder trabalhar aqui. Topaidion, didakeiton, antropon. Ok? É a mesma frase, não essa aqui, perdão. É a mesma frase que eu pus aqui em cima, olha, essa frase aqui, eu estou copiando ela aqui. Topaidion, didakei, ton, antropon. Tá fácil aqui, não tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer um negócio diferente. Em vez de menino, eu vou colocar uma palavra... não escolhi bem a palavra. Porque... ok. Em vez de menino, deixa eu colocar uma outra palavra aqui. O professor. Aproveitar a sua ideia aí. E aí, vamos ver se ele aceita aqui. Professor em grego é didas... Não, aqui não vai funcionar. Vou ter que ir para aquele outro site lá para trazer para o português. Só um instantinho. Em vez de... Opa! Tá aqui. Professor, tá aqui. Didasca... Opa! Então vamos lá. Ro... Didasca... Los... Onde é que tá aqui? Didascalos... Sigma final tá aqui. Didakei... Com... Antro... Bom. Agora sim. Fica mais fácil de explicar o que eu quero explicar para vocês. Voltando aqui. Aqui. Ok? Estão na mesma página que eu? Vamos embora. Então, olha só. O sujeito, Rodidáscalos, o professor. Tá? Se eu quiser inverter aqui, vamos dizer, aqui não é mais o homem que ensina o menino. Vamos dizer que o homem ensina o professor. Como é que eu diria isso em grego?
Oi, eu tô ouvindo lá longe. Fala mais alto. Ou foi alguém lá longe mesmo que falou? Olha lá, Leon Cataré Fotia. Alguém escreveu aí, não é assim, não. Escreveram no celular. Fotia é luz, Leon é leão mesmo. Mas eu quero essa aqui. Como é que eu diria que o homem ensina, né? O homem ensina o professor em grego. Se eu pegar essa palavra aqui, escrever e colocar assim, então, vamos lá, deixa eu mostrar como é que é. Primeira coisa. O homem aqui, como é que eu vou escrever? Didascalon. Quadras didático agora. Falando italiano, que ótimo, hein? Ô, professor, a palavra homem em grego não é antros? Não, a palavra é antropos. Antropos. Isso. Mas olha só. Olha aqui. Vocês estão percebendo uma diferença entre esta palavra e esta palavra? Estão percebendo uma diferença entre esta palavra ou esta terminação e esta terminação? Isso é por causa de onde ela está localizada na frase? Ah, chegando perto. Está chegando perto. Olha só, gente. Presta atenção numa coisa. Em português, você, mudando a ordem das palavras, você muda a função sintática. Em grego, não. O que é que muda a função sintática no grego? A terminação. Então, se eu digo, olha só, didascalos. Se eu pegar essa frase aqui, deixa eu achar onde é que está meu mouse aqui. Se eu pegar essa frase aqui, ó, se eu escrever da seguinte forma, olha, didascalei com deixa eu ver aqui. O antropon. Didascalos. E se eu escrever desse jeito aqui, ensina o homem, o professor. Quem é o sujeito? Professor. Por quê? Porque ele está ensinando. Ele faz ação. A resposta é a seguinte, é que a terminação os é a terminação do sujeito, e a terminação on é a terminação do objeto. Sempre.
Claro que sempre nas palavras terminadas em ômito. Em outras palavras, há outras terminações. Mas o que eu quero que vocês percebam? A terminação os é típica do... Alguém está falando alguma coisa comigo? Não. Alguém está vendo a saldo da bateria aí? Ó, a terminação os é o que determina se a palavra é o sujeito ou o objeto. Eu não preciso necessariamente a ordem. Se eu pegar essas palavras, colocar cada uma delas numa... colocar cada uma delas num papelzinho, jogar tudo para cima. Quando cai no chão, o grego olha e ele vai saber quem é o sujeito, quem é o objeto. Por quê? Não importa a posição da palavra. O que importa para o grego, é claro que a posição da palavra tem outras importâncias, mas o que importa para o grego em termos de função gramatical é a terminação. Então, vai se transformar a palavra em português, em grego, ela vai se transformar de acordo com a sua terminação. Olha só, uma frase em português normalmente segue a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. Por exemplo, Paulo escreveu cartas às igrejas. Pode-se escrever, Paulo escreveu às igrejas cartas? Pode, mas fica estranho. Analisando sintaticamente essa frase, percebemos que Paulo é o sujeito, escreveu é o verbo, cartas é o objeto direto e as igrejas é o objeto indireto. Por quê? Porque tem uma preposição aqui. No grego, a ordem das palavras na frase pode ser bem diferente da que estamos acostumados em português. Mas os casos, as diferentes terminações das palavras, que são chamados de casos, mostram-nos qual é a função de cada uma delas dentro da frase. Pois, normalmente, o grego possui uma forma especial para o sujeito, outra para o objeto, e assim por diante. Exemplos claros destas variações, e aí vai responder a pergunta que alguém fez lá sobre o ges e o ge, ok? Exemplos claros destas variações das palavras, de acordo com os casos, são as palavras terra, semente e espiga, conforme aparecem no texto. Terra aparece no fim do verso 26 na forma ges. E na terceira posição do versículo 28, na forma ge. Por quê? Por quê? Porque numa ela tem uma função sintática, na outra ela tem outra. Ges é terra no dativo, ou melhor, terra no genitivo. O que é terra no genitivo? Significa da terra. Professor, isso é tipo declinação? Isto é declinação. Não é tipo. É declinação. É que a declinação não é uma coisa comum em português. No alemão a gente tem a declinação. No latim, a gente tem a declinação. No grego, a gente tem a declinação. E em português, nós também temos declinação, mas ela está escondida. Depois eu vou mostrar onde que existe em português declinação. Tá bom? Mas está escondida. Não é uma coisa clara como no grego. Isso é exatamente declinação. Semente aparece na segunda linha do verso 26 na forma sporon. E na segunda linha, no verso 27, na forma esporos. Essa vocês já sabem o que significa. Esporos está como sujeito. E esporon, ela está como objeto direto. Porque o que diferencia? A terminação.
Espiga é utilizada 2 vezes no verso 28. Na primeira vez, na forma estaquim. E na segunda, como estacui. Essa aqui, nessa estaquim, ela é objeto direto. E aqui, ela é objeto indireto. Essas diferenças de forma serão estudadas mais adiante. No momento, o que mais nos interessa é a função das palavras dentro das frases. Então, olha só. Em grego, existem 5 funções diferentes para a palavra. Existe a função, ou caso, nominativo. Existe a função genitivo. Estou escrevendo bem hoje. Existe a função dativo. Existe a função acusativo. E existe a função vocativo. A função seria nominativa, a função seria genitivo, mas o nome da função, ou o nome do caso, a partir de agora, guarde isso, tá? O nome do caso, deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou criando aqui uma tabela. Deixa eu ver se eu consigo, com essa tabela aqui, fazer algumas coisas. Eu faço isso no Word mais rápido, que eu sei como fazer. Aqui, deixe-me ver, inserir coluna, está aqui. Colunas antes, coluna após, ok? Então, olha só. O nome do caso é nominativo, e ele pode vir tanto no singular quanto no plural, tá? Então, olha só, o caso nominativo é o caso do sujeito. O caso genitivo é o caso do adjunto adnominal de posse. O caso do dativo é o caso do objeto indireto. O caso do acusativo é o caso do objeto direto. E o caso do vocativo é o caso em que se chama a pessoa. Então, por exemplo, quando eu digo em português, vamos lá, quando eu digo em grego, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui, em grego, e digo assim, e uso a seguinte palavra. Eu vou pôr minúsculo, só para... Então, vamos pôr certo. A palavra é uma palavra maiúscula, né? Alexandros. Alexandros é o nome de Alexandre o Grande. Ok? Se eu dizer assim, Alexandros, o Alexandre, vence os judaios, vamos lá, Judaion. Então, o Tom Judaion. Então, o Alexandre vence o judeu. Está no singular. Ok? Aqui, Alexandros é o sujeito. O Judaion é o objeto direto. Então, quem é o objeto da vitória? É o judeu. O Alexandre e tal. Agora, se eu quiser dizer para ele, Alexandre,
Eu não digo a ele Alexandros, eu digo, ó Alexandre. Muito bem. Notem, o que mudou aqui? A terminação. Esta terminação é do sujeito e esta aqui é do vocativo. Eu digo ó, eu posso dizer até em minúsculo aqui, porque essa palavra ó, né, ela leva um acento aqui, na verdade, ela deveria ser escrita assim, ó Alexandre. Esse ó aqui significa ó, né, uma interjeição de admiração. Ó Alexandre. Alexandros é o nome dele. Mas se eu vou falar com ele, eu falo Alexandre. Por quê? Porque eu preciso usar o vocativo para falar com alguém. Voltando aqui. Olha aqui as formas. O nominativo, então, é o sujeito da frase. Quando não for oculto, como será visto mais adiante, aparece na forma do nominativo. Esteja ele onde estiver na frase grega, ao traduzirmos para o português, é importante colocá-lo na devida posição, antes do verbo. Mas no grego, olha aqui essa frase. Hutos estin rebasilea tuteu. Como é que você traduz esse rebasilea tuteu? O reino de Deus. O reino de Deus. Olha que interessante. Rebasilea está no sujeito, ele está no nominativo. Tuteu é um adjunto adnominal de posse. De Deus. A quem pertence o reino? A Deus. Então, note a terminação de Deus. Ó, está aqui. Mas note que aqui, olha, na ordem que se segue, encontra, sem levar em conta os casos, poderia ser traduzido. Assim é o reino de Deus. Ok? Mas como rebasileia está na forma do nominativo, portanto, tem a função de sujeito da frase, não é a melhor maneira de traduzir, não é essa aqui, assim é o reino de Deus. Porque assim é o reino de Deus, o reino de Deus vira objeto. Nesse caso aqui, o reino de Deus é sujeito. O reino de Deus é assim. A forma do nominativo, além de mostrar quem é o sujeito, também é utilizada para destacar um atributo do sujeito. Olha o exemplo aqui, olha só. O Deus, amor, é. Então, voltando ali. Alguém lá falou assim, atributivo do... Como é que era? Complemento nominal e tal, né? Nesse caso aqui, quando eu tenho o verbo ser, o nominativo é usado nas duas, tanto para o sujeito como para o atributo. O vocativo, que eu acabei de falar para vocês. O exemplo do vocativo a gente já viu na semana passada. Pater. Né? Um outro exemplo ocorre aqui, olha só. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus. Maria. Maria está no vocativo. Voltando-se aquela, diz a ele em hebraico, Rabuni, que significa mestre, está no vocativo. Ok? O acusativo. Qual é a função do acusativo? Professor? Diga. Então, o vocativo entende-se que é quando você dirige a palavra diretamente à pessoa. A pessoa. Ela tem uma forma especial em grego. É justamente quando você está falando com a pessoa, sempre você vai falar no vocativo. A gente usa vocativo o tempo todo, né? A gente usa, ei, oi, meu irmão. Meu irmão é vocativo. Queridos, amados. Sempre que a gente, de alguma forma, se dirige a alguém,
Nós estamos usando o vocativo em português. Como em português a gente não diferencia as palavras pela terminação, a gente não percebe. Mas em grego, você vai ter que perceber. Você vai ter claramente quando a palavra está no nominativo. Ó. Né? Desculpe, nominativo ou vocativo. O que eu quero que vocês vejam? Essa lição aqui, eu quero que vocês leiam essa lição, e eu vou colocar também um capítulo, vou fazer isso agora, assim que terminar. Eu vou colocar o capítulo que fala sobre esse assunto, deste livro aqui. Ele é bem mais detalhado. Ele vai pegar toda a parte de português, aproveite para estudar o português para a prova, quem ainda não fez, tá? Ele vai pegar e explicar tudo em português para você. Agora, lembra de uma coisa. Esse cara aqui, ele está criando fazendo uma gramática em inglês. Quem traduziu, tentou traduzir para o português do Brasil. E aí, ele é muito mais explicadinho do que se fosse falar em português. Por quê? Por uma coisa muito simples. Olha sobre a introdução aos substantivos em português. Esse capítulo que eu vou pôr para vocês aqui. Para vocês darem uma olhada até a semana que vem. Notem, eu já te dou a palavra, meu irmão, rapidinho. Notem que eu não coloquei exercício para a semana que vem, embora apareça lá, tá? Eu vou colocar o exercício num lugar à parte, dizendo exercício para entregar. Por quê? O Gusso, nesse capítulo que nós estamos estudando, o único exercício que ele manda você fazer é isso que nós estamos fazendo aqui, é ir para o texto e descobrir as palavras e tal. Isso já está no próprio texto. Então, não é um exercício que dê para você entregar. O exercício que eu vou dar para vocês entregar é um exercício que foi tirado desse livro aqui, porque ele fixa essa questão da terminação. O que é importante que você aprenda nesta aula? Isso é um conceito que a gente vai firmar, pisar, porque não é um conceito comum para a gente. O que é importante? O importante é que você entenda que no grego, a função sintática, a análise sintática, é feita pela terminação das palavras, não pela posição. Então, ler grego é fazer análise sintática o tempo todo. Assim como ler português também é fazer análise sintática o tempo todo. Só que nós estamos tão acostumados que a gente não percebe que a gente faz isso. Como é que eu sei que vocês fazem análise sintática o tempo todo? Porque vocês entendem o que eu estou falando. Se vocês não entendessem o que eu estou falando, vocês é porque vocês não saberiam. Vocês sabem. Quando eu digo assim, olha, o livro é para ser lido por todos. Vocês entenderam. Significa que vocês pegaram o seguinte, o livro é o agente da passiva. É para ser lido é um verbo no modo passivo, na voz passiva. Por todos é um complemento complemento dativo, seria o objeto indireto, indicando ao agente da passiva qual é a abrangência da leitura. Tudo isso vocês fizeram para entender o que eu falei. Só que vocês não sabem, se eu pedir agora explica para mim a frase sintaticamente. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer essa análise sintática desse jeito. Por isso a análise sintática é o horror que é para a gente em português. Pois preparem-se, vocês vão fazer análise sintática o tempo todo em grego. Não tem jeito. Diga, meu irmão. Quem foi que pediu a palavra? O senhor conhece... Foi Samuel. Oi, Samuel. O senhor conhece o Manual de Língua Grega do Valdir Carvalho Luiz? Conheço. O senhor conhece eu conheço. O Manual de Língua Grega do Valdir Carvalho Luiz? Conheço. Tenho o livro autografado por ele. Eu comprei quando ele lançou. Você não viu? Só que eu digo uma coisa para você. Você tem que saber latim para poder estudar o manual do Carvalho Luz, do Valdir. Porque ele é bem
Eu tenho os três volumes dele em português. Isso, ele é brasileiro, ele mora em Campinas, quer dizer, morava em Campinas, já é falecido, foi professor lá no seminário de Campinas, e eu estava lá quando ele lançou esse manual. Eu fui até o lançamento, eu já era pastor, mas eu fui até o lançamento do manual de grego dele. Agora, é um manual difícil. Mas tem tudo que o senhor está falando aqui, só que assim, as ordens... Estou com ele aqui, estou acompanhando, por exemplo, do acusativo, ele coloca... Ele usa um linguajar mais muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Eu tenho um episódio, eu tinha um professor chamado Carl Bosman. Carl Bosman hoje está lá nos Estados Unidos, é professor do Calvin Seminário, e o Dr. Valdir, traduziu as institutas do latim para o português. E eu lembro quando ele lançou a tradução, o Dr. Carl Bosman estava doido para ler, né? Ele era holandês, falava inglês muito bem, morou no Brasil muitos anos, falava muito bem português, mas não é um falante nativo. Ele foi um dos primeiros a comprar e ele nem esperou terminar, foi uma cerimônia no seminário e tal, ele correu para o quarto. No dia seguinte de manhã, nós tínhamos aula com ele às 7 horas. Ele entrou na sala de aula, assim, com o olho vermelho, assim, vermelhão, tinha passado a noite inteira lendo, né? Com os livros na mão, pá, jogou em cima da mesa, falou, tem que traduzir de novo essa porcaria, né? Porque ele não conseguia entender uma palavra do que o Dr. Valdir disse, porque a tradução do Dr. Valdir era muito sofisticada. Ele inventou palavras em português para poder traduzir o latim. O Dr. Valdir é sensacional, é uma das grandes sumidades em língua grega que nós tínhamos no Brasil. Mas a gramática dele é complicada. É uma boa gramática. A minha está ali, ó. Está ali atrás. Os 3 volumes. Professor, qual é o nome do livro que o senhor falou mesmo aí? Fundamentos do Grego? Tem aqui, ó. Fundamentos do Grego do William D. Mons. Esse livro você recomenda para a gente? Pois é, este livro que eu falei para vocês, que está esgotado, você não encontra para comprar. Tenta fazer uma busca desse livro, vocês vão ver como é difícil encontrar. Eu vou tentar ver aqui na CPAD para ver se eles ainda têm, porque eu lembro, há uns 2 ou 3 anos atrás, eles tinham eles tinham lá um estoque, tinham 50 livros, e a gente comprou bastante livros naquela época. Depois eu procurei e não encontrei mais, porque o livro esgotou, simplesmente esgotou. É uma pena, porque é um senhor livro. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Deixa eu escrever aqui o nome do livro. Em Fundamentos do Grego Bíblico. Se encontrar para comprar, eu recomendo, é muito bom. Do William Mons. Esse livro aqui, olha, Fundamentos do Grego Bíblico, né, livro de gramática e exercício. É justamente. Tem a versão dele digital no Mercado Livre. Ó, na Amazon Books, o Frodo aqui diz que não tem. No Mercado Livre tem? Cuidado com o Mercado Livre, viu? Digital. Ok. Ó, ele está colocando aqui Fundamentos do Grego Bíblico por 45. Esse aí está pausado. Esse aí está pausado. Foi outro que eu vi. Você viu outro? É. Aqui embaixo, Fundamentos do Grego Bíblico, tal, deixa eu ver. Lá na descrição tá a versão tá como digital. Versão digital, exatamente. Isso. Porque realmente a versão dele, em especial, não tem. Tá aqui, olha, esse livro aqui. Tá bom? Faz o seguinte, eu tenho esse livro, eu estou tirando desse livro aqui para colocar para vocês, a cópia aí para vocês. Eu vou colocando à medida que vocês forem necessitando. Se vocês acharem para comprar e quiserem comprar, vale a pena.
Vale a pena. Eu achei outro dia um no Mercado Livre, só que eles estavam pedindo R$250 porque o livro está esgotado. Então, essa é a complicação de você ter o livro esgotado. Tá bom? Então, É a editora dele. a editora é Vida Nova. Não, Vida Acadêmica, não é editora A Vida. Talvez ache no estante virtual, professor. Sim, usado, mas deve achar. no estante virtual eu achei por 250. Está esgotado no estante virtual. Olhei aqui agora. Então, ele é um livro difícil de encontrar, por isso eu não pedi esse livro para vocês. Mas eu vou colocar as lições equivalentes para vocês lá na plataforma. Tá bom? Pelo menos vocês não vão ficar sem o livro. Ele é muito interessante, ele é bem explicado. A versão do Dr. Valdir, boa, leia, vale a pena, mas é aquele negócio, é difícil de ler. Então, eu diria assim, se você for comprar, não compre ainda a versão do Dr. Valdir. Claro, é uma sumidade, é um livro maravilhoso. Eu já tenho, eu ganhei. Então ótimo. Mas se eu tiver um mais fácil paralelo, ajuda. Eu vou colocar para vocês as lições aqui, tá bom? Então, eu consegui nessa versão do Mons, estudando ele e usando esse como consulta, é uma boa consulta, então. Não tenha dúvida. Dr. Valdir é maravilhoso, sabe tudo de grego, sabe tudo de latim, sabia, né? Já é falecido e tal. Eu o conheci pessoalmente. Uma vez eu estava fazendo um trabalho e eu pedi ele tinha sido professor do seminário, e depois ele estava sem dar aula no seminário. Depois ele voltou a dar aula durante uns tempos e deu durante 2 ou 3 anos. Mas eu não peguei, eu já tinha saído do seminário quando ele voltou da aula. Mas eu um dia pedi para fazer uma visita à casa dele, queria conhecê-lo pessoalmente e tal, ele me recebeu, um doce de pessoa. E eu mostrei o meu trabalho. Em 2 minutos ele olhou assim e falou, olha, aqui está errado, isso aqui você vai ver de novo, isso aqui você vê, isso aqui... Em 2 minutos ele corrigiu o meu trabalho todo, rapaz. Eu fiquei, assim, uma sumidade. O cara sabia tudo sobre as línguas originais, sobre grego, sobre hebraico e sobre o latim também. Ele era especialista em latim. Gente, então, nosso horário já está acabando. Professor? Diga. Professor? Dá uma olhadinha, vê se você consegue ver direitinho. Vê se é esse aqui. Grego bíblico do Monse. Isso aí, você conseguiu? Tô dando uma olhada aqui, mas acho que sim. Qualquer coisa eu disponibilizo lá no Disponibiliza para os colegas, então. Se você achou, é possível até que achem em PDF. Sim, né? sim. Não recomendo, porque eu sou professor. Se eu fosse aluno, talvez eu recomendasse. Não, a gente é crente. não. Mas, em todo caso, quem tiver a bênção e quiser compartilhar com os colegas, é um bom livro, não tenham dúvida disso. É um bom livro. Eu vou colocar este capítulo e vou colocar alguns exercícios. Se vocês perceberem, tá lá. Até eu coloquei notas sobre isso e tal, mas esse aqui, o capítulo que eu coloquei, e já coloquei o capítulo para a semana que vem, que é sobre o artigo, que a gente vai conversar, mas o artigo e essa questão dos casos são muito ligados uma à outra. Logo que terminar aqui, eu já vou lá para a sala e vou tirar a nota, porque o exercício que tem para vocês fazerem é mínimo, não vale a pena fazer. Eu vou passar para vocês um exercício mais completo desse cara aqui mesmo, onde vocês vão poder entender bem essa questão e fixar essa questão, tá? Eu gostaria que vocês estudassem esse assunto com muito afinco durante essa semana, porque isso é fundamental para entender a língua grega. A análise sintática em grego é feita pelas terminações. E a gente vai usar boa parte do nosso tempo fixando esse assunto. Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Como sempre, a nossa aula já está marcada para a semana que vem. A gente vai ter... Eu estou colocando 2 lições por semana para a gente poder cobrir toda a matéria. Então, deem uma olhada na lição dos artigos também, vocês vão perceber essa diferença.
gostaria que vocês lessem durante essa semana, e eu vou dar um prazo um pouquinho maior para vocês me entregarem os exercícios, tá bom? Para vocês terem uma semana para fazerem exercícios bem tranquilos e tal, e a gente poder formar a nota de vocês. Gente, bom descanso, né? Deus os abençoe, descansem em paz, em nome de Jesus. Valeu, professor. Amém. Boa noite, gente. Valeu, Amém. gente. Um abraço, hein? Boa noite. Boa noite aí, professor. Obrigada, Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Noite.